Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é uma continuação de uma aula que nós tivemos no final do primeiro bimestre, que é sobre Revolução Industrial. Hoje nós teremos a nossa segunda aula. Aprendemos um pouco sobre essa revolução, que se iniciou-se na Inglaterra no século XVIII. A revolução ela surgiu de uma forma de produção de mercadorias que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. Esse processo, que teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais, foi chamado de Revolução Industrial. Nessa aula anterior, nós estudamos um pouco sobre o cenário dessa revolução, sobre como eram as formas de produção e como eram os trabalhos antes da revolução. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre como foi os avanços tecnológicos durante essa revolução. Vamos ver também um pouco como foi a primeira revolução industrial, como foi a segunda e como foi a terceira revolução. Os historiadores costumam dividir os processos da Revolução Industrial em três grandes momentos, que serão abordados a seguir. Vamos lá ver quais são? O primeiro é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Ela aconteceu entre os séculos XVIII e XIX. Ocorreu um processo chamado de Primeira Revolução Industrial. Nesse período, a industrialização ficou mais concentrada na Inglaterra, onde houve um crescimento acentuado da indústria têxtil, da mineração e da metalúrgica. Um dos marcos da primeira revolução industrial foi a invenção do ter mecânico, que é essa imagem aí que nós estamos vendo ao lado. Ele era capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Utilizava-se sobretudo a lã produzida na Inglaterra e o algodão produzido nas colônias britânicas na América e da Ásia. Temos aqui uma chargezinha representando a primeira revolução industrial. Vemos aí dois garotos jogando videogames. Ele diz, Fraz, um falando com o outro. Estava me contando sobre a revolução industrial. Crianças eram forçadas a ficar nas máquinas tipo 12 horas por dia. Aí nós vemos aí uma ironia, porque ele, no caso, ele estava falando sobre que as crianças eram obrigadas a trabalhar, eram forçadas a ficar nas máquinas. Já a charge aí, ele está sendo tipo irônico por causa que eles passam muito tempo em frente às máquinas, que é a TV e o videogame. No caso aí, eles não estão sendo obrigados. Segunda Revolução Industrial. A partir do meados do século XIX, ocorreu uma segunda Revolução Industrial. Nesse momento, a industrialização se expandiu por vários países da Europa, como a Bélgica, França, Alemanha e Itália, e de outros continentes, como Estados Unidos e Japão. Esses países tornaram-se grandes potências capitalistas e disputaram o domínio de territórios na África e na Ásia e de mercados na América Latina. Percebemos aqui que a segunda revolução industrial ela teve início a partir de quando a primeira se expandiu, pois ela tinha se iniciado somente na Inglaterra. E quando ela se expandiu pelos outros países, isso foi o início da segunda revolução industrial. Essa revolução, que é a segunda, ela é caracterizada pelo desenvolvimento de novos materiais, como fontes de energia e pela implantação de novos meios de transporte e de comunicação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado na produção de ferramentas, máquinas, trilhos de trem, edifícios e pontes. A eletricidade passou a fornecer iluminação e a movimentar máquinas industriais, trens e bondes, derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, tornando-se os principais combustíveis dos novos meios de transporte. A segunda revolução ela é caracterizada pelo desenvolvimento de novos materiais, que eram eles as fontes de energia, como já foi falado, a produção de novas ferramentas, que seriam as máquinas, e também os produtos que eram derivados do petróleo, os combustíveis, que eram a gasolina e o diesel. Durante essa segunda revolução industrial, foram produzidos os primeiros aviões, automóveis modernos,
Também nessa época foram criados os telégrafos, o telefone, o rádio e o cinema. Terceira Revolução Industrial. Desde meados do século XX vem ocorrendo uma terceira revolução industrial. Nesse período foram desenvolvidas novas tecnologias, como a informática, muito essencial para o nosso uso no dia a dia, a microeletrônica, a robótica e a engenharia genética. No século XXI, os avanços tecnológicos da biotecnologia e da informática oferecem soluções para graves problemas, como a fome e vários tipos de doenças que atormentam a humanidade. Porém, o desafio para desenvolver esses problemas depende mais de decisões políticas e de éticas do que de tecnologias disponíveis. Fazendo um resumo da terceira revolução industrial, ela é nada mais que a substituição de vários trabalhos humanos por robôs, por novas formas de divisão do trabalho, pela intensidade da globalização e pela cultura digital e entre outros. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.